A Ginga agradece o apoio e parceria da Assembleia Legislativa do Amazonas, da Escola do Legislativo, da IMAS, da Design to Learning, da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, ANEC, da Universidade de Barcelona, da Anditel, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, SINEP, do Guaraná Real, da Jobaste e da VIL 360 na realização do evento. Este ciclo de plenárias será moderado pelo professor Jonas da Silva Gomes Júnior, representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, SINEP. O advento das tecnologias de informação e da comunicação e da internet para o ambiente escolar tem dado início a uma revolução no processo do ensino-aprendizagem. Parafraseando ao nosso ilustre convidado, professor Dr. José Manuel Moran, abre aspas, a internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da complexidade do aprender. Fecha aspas. Então, convidamos ao professor Moran para que nos ilustre mais sobre o tema. O professor José Manuel Moran nasceu em Vigo, Espanha, e se naturalizou brasileiro em 1988. É formado em filosofia, com mestrado e doutorado em ciências da comunicação. Atualmente é diretor de educação à distância da Universidade Anhanguera, Uniderp, professor de novas tecnologias na Universidade de São Paulo e, como ele mesmo diz, é um professor e gestor preocupado em contribuir para mudar nossa educação básica e superior, presencial e à distância, propondo novas metodologias mais próximas das necessidades dos alunos, com apoio de tecnologias atuais. Com a palavra, o professor Moran. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Já viram que eu sou espanhol, mas passei a maior parte da minha vida no Brasil e passei a maior parte da minha vida aprendendo com todas as diversas situações que eu vivi neste país e fazendo um pouco a transposição, a integração entre algumas formas de aprender que me foram ensinadas quando criança e no começo da juventude e o restante do tempo que eu vivi e que vivo aqui no Brasil. E dos momentos assim mais interessantes que eu vivi foi quando estava como professor da USP. Após que tivemos primeiro contato, em 88, lembro bem, portanto faz 25 anos, com a internet que viria, na USP já tinha, mas que viria para o Brasil em 95, 7 anos depois, que criamos um grupo de pesquisa assim, com alguns alunos sobre o que seria a escola no futuro, quando chegou a internet. Então, há 25 anos, eu comecei a perceber que o nosso mundo iria mudar muito, mas meu foco, como era a educação, eu dizia, meu Deus, quanta coisa vem por aí. E nesses 25 anos, aconteceram muitas mudanças, mas, na verdade, foram muito mais fora da escola do que dentro da escola. Se a gente olha, os que estamos um pouco mais assim no dia a dia, quantas coisas mudaram na nossa vida, nas formas de fazer, de acessar a informação, de resolver seus problemas, desde questões econômicas, como você paga hoje, ou num banco, ou numa máquina, ou pela internet, esteja onde estiver. Se você quer comprar qualquer coisa, você vai na loja, mas você pode pesquisar, você pode ver a avaliação de consumidores sobre aquela loja, sobre aquele produto. Você pode depois ir na loja. O chamado B-Learning, que significa você aprende na realidade, no presencial e no online, em tudo, na vida. Não é só na escola. Então, na verdade, nós desenvolvemos muitas estratégias de aprendizagem no cotidiano que misturam o presencial e o online. Mas
para aprender. Então, na verdade, a educação foi a primeira, eu estava na universidade, foi a primeira que percebeu tudo isso, criamos esse projeto Escola do Futuro, e pesquisamos como isso iria ser aplicado na prática, que a educação resiste bravamente às mudanças. Muitas das coisas que já eram perceptíveis naquele momento, agora que começam a acontecer e ainda com dificuldade, ainda predomina ir juntos, estar juntos e ouvir alguém que é mais experiente, esperar que ele nos diga o que fazer, professor. Esse é o mundo que está sendo agora profundamente questionado no presencial, no EAD. Por isso que eu mudei um pouquinho o título que me foi sugerido para mudanças profundas na educação presencial e à distância. Tinha que acrescentar formal e não formal. Eu não quis fazer um título mais longo, mas está aí como subtítulo. Formal significa aquela educação escolar mais organizada em etapas, em níveis. Porque hoje, as pessoas que querem aprender, aprendem muito mais informalmente do que formalmente. Quer dizer, mesmo aqueles que estão na escola, quando têm motivação, eles estão aprendendo em paralelo, aprendendo com colegas, aprendendo em grupos, aprendendo sozinhos. Eles aprendem muito além do que aquilo a escola prevê. Então, esse mundo, finalmente, da educação, ele está sendo tremendamente desafiado na educação básica, pública, privada, no ensino superior, público, privado, presencial, à distância. Na educação corporativa, as empresas que estão procurando que as pessoas aprendam. Na educação política, governo, enfim, sociedade. Vocês veem que há um mundo de situações novas que antes não prevíamos, de formas de organização, de chamamentos até para as reuniões, manifestações, que antes eram impensáveis. Significa, por trás de tudo isso, há uma série de fenômenos complexos, mas um deles é as pessoas não querem simplesmente obedecer, eles querem participar, querem ser protagonistas. Tem várias nuances, não vou entrar na questão prática, mas um pouco no sentido do que está por trás. As pessoas estão aprendendo a fazer coisas diferentes, de formas diferentes, e querem estruturas de organização diferentes. Então, nesse mundo, é um mundo be-learning, então eu gostei que o nome um pouco tanto do evento, um pouco como do grupo que está por trás do evento, ele está com uma coisa, nós estamos aprendendo de forma híbrida, de forma misturada, de forma semipresencial. Quando vale a pena, quando há condições, a gente vai num local. E o restante do tempo, nós podemos continuar aprendendo. E se a gente está como aqui, no Amazonas, que para mim é o exemplo mais que vocês conhecem melhor do que eu, quando as pessoas têm dificuldade em locomover-se, o learning, que significa do bi, o bi significa misturado, o learning significa aprender conectado, ele faz todo sentido. A gente não necessariamente temos que ir a um local para aprender, sempre. E o fato de estar longe, hoje, não é justificativa para não aprender ou para aprender só da forma tradicional. E o que eu queria falar com vocês neste rápido encontro é que o mundo está evoluindo tão rapidamente em tudo isso, está apresentando tantas soluções interessantes, tantas formas de ensinar e aprender tão diferentes a como estamos acostumados, que se não acompanharmos, se não fizermos uma atividade muito forte política, assim, tanto os governos federal, estadual, municipal, quanto as instituições privadas, se elas não estiverem atentas,
o nosso gap, nosso distanciamento com uma boa parte do mundo vai ser ainda muito maior. Porque o que eu estou olhando, e quero mostrar daqui a pouco, algumas situações que eu, como aluno, me coloquei hoje. Sempre aluno sou, mas me coloquei expressamente. Fui fazer alguns cursos, algumas coisas que estão acontecendo como aluno. E eu fiquei fascinado. Como é legal ser aluno quando você está motivado. O problema é que a maior parte das pessoas não está motivada para aprender. E aí a nossa tragédia. Eles estão motivados para obedecer a alguém que nos diz o que fazer. E isso é a outra tragédia. Bom, vamos aí rapidamente. Então, no fundo, o que eu disse é isto aqui, que há mudanças profundas que começam de forma periférica e que atualmente ganham importância e logo serão predominantes. Então, muita gente resiste, não faz de conta que não é com ele, e isso, essas escolas, essas instituições vão ficar durante muitos anos ainda dormindo no berço esplêndido, mas o mundo está mudando, os grupos que estão mais atentos estão mudando, e muitos desses grupos e pessoas e profissionais ficarão para trás. Porque nós estamos numa fase de transição, ainda parcialmente num mundo de escassez de informação, em que tudo era igual para todos, enfim, um mundo de um pouco uma estrutura industrial que se reproduz no modelo educacional, mas estamos caminhando para uma sociedade do conhecimento compartilhado e personalizado, onde há uma abundância de informação, e essa abundância nos traz inúmeros problemas também de lidar com ela, que antes não tínhamos. Antes tínhamos escassez, agora temos tanta abundância que nos perdemos, e muita gente pensa, confunde quantidade com qualidade. Então tem economia criativa, enfim, ensino e aprendizagem mais flexíveis, o e-learning, blended, que é outra mesma coisa, colaborativas, aprendendo, e cooperativo, aprendendo um pouco juntos, em grupos, e ao mesmo tempo personalizado, cada um tem seu percurso, com metodologias ativas e não simplesmente ouvindo alguém. E o papel do professor, que muda para o papel mediador, desenvolvendo uma série de competências na área mais cognitiva, que entra o intelectual, o emocional, a comunicação, a ser produtor de informação e de conhecimento e não mero reprodutor, e as competências pessoais, que é a gestão da vida, a gestão do seu projeto de vida. Enfim, são competências que não é só preparar-se para uma carreira, é preparar-se para uma vida complexa, um mundo que exige competências muito maiores. Ok. O importante hoje é ter, vamos dizer assim, uma formação básica muito boa que nos permita avaliar. Então, o conhecer muitas coisas não é o fundamental. É importante conhecer o básico, mas o importante é saber o que você faz com aquilo que você aprende e com aquilo que você precisa também em cada momento. Então, não adianta dizer eu fiz um curso sei lá, na cultura inglesa de espanhol ou de inglês, as pessoas vão me perguntar, bom, fale. Então, é importante o que você faz com aquilo que aprendeu, não onde você tirou um título. E hoje, no Brasil, ainda estamos muito focados em títulos. Algumas mudanças, enfim, isso já. Queria mostrar alguns exemplos que muitos devem conhecer, que eu chamo de situações que apontam por onde que o mundo vai e que as escolas têm que começar a aprender. Se vocês lerem a época desta semana, tem uma matéria sobre isto que está aqui na tela, chamado Duolingo. Quem conhece o Duolingo de vocês? Levante a mão, só para 2, 3, 4, ok, 5. Tentem explorá-lo não somente como, assim, tentem ver um pouco a lógica que está por trás para entender o mundo que está sendo desenhado pelos jovens. Isto é um jovem da Guatemala que mora nos Estados Unidos e que ele criou uma, vamos dizer assim, uma forma em que quem quiser aprender línguas, aqui eu estou fazendo em inglês, mas podem ser outras, ele possa, se tiver motivação, fazê-lo sem professor. E de forma interessante, de forma proativa. Aí eu já tinha entrado uns 2 meses atrás, achei legal, mas não tive tempo de aprofundar.
No sábado retrasado, não este, mas no outro, eu disse, eu vou mergulhar fundo como aluno. Eu passei pelo menos umas 5 horas seguidas brincando. Quer dizer, o que era uma tarefa virou um exercício extremamente gratificante. Quer dizer, eu me senti aprendendo de uma forma que eu não queria parar. Porque o que está por trás aqui? A possibilidade de você ir avaliando em cada momento em que lugar você está. Por exemplo, o meu conhecimento de inglês, que é entre intermédio e avançado. Então, ele me permite criar, para os que não conhecem, é claro, é uma tela fixa, mas é gratuito, tem toda uma árvore de, vamos dizer assim, de aulas, etc., mas também de outras atividades super interessantes que vão do mais simples ao complexo, são níveis, são como fases. Ele lembra um jogo. É feito por jovens que sabem jogar. E ele trabalha um pouco um pouco o que é um jogo, que é trabalhar com desafios do simples ao complexo, por fases que você pode superar. Na hora que você supera uma fase, então ele vai iluminando. Que não, a minha árvore, aqui atrás, começa a ficar cinza. Significa, é aquilo que eu ainda não fiz. E aqui eu tenho tudo o que fiz, e posso voltar na hora que quiser. Na hora que eu passo de uma fase, ou preencho em cada uma destas, vamos dizer assim, lições, você tem 20 atividades, e eu faço todas sem falha, eu vou ganhando vidas. Ao ganhar vidas, eu consigo fazer mais coisas do que antes, como nos jogos, e ao mesmo tempo ele me mostra qual é meu avanço, e me mostra também aquelas pessoas que eu conheço, que estão fazendo esse mesmo curso, fazem. Então, o programa ele vai comparando, vai te mostrando, olha, fulano que é teu amigo, olha onde está, olha o que ele fez nessa semana e o que você fez. Então, o tempo todo ele também trabalha um pouco com a ideia da competição saudável, não é uma competição, não, é saudável, seja, fulano fez isso, veja onde ele está, manda mensagem para ele, manda mensagem para mim, todo dia me manda mensagem de se eu fiz a lição, se não fiz. É uma corujinha, que é o símbolo do Duolingo, e ele me lembra, olha, a corujinha está um pouco triste, você não fez a lição. Tem uma linguagem um pouco, às vezes um pouco boba, mas é muito, se está lembrando, estude, é bom, persevere. É sempre uma linguagem positiva de apoio. Veja, num curso gratuito, eu posso traduzir, eu posso traduzir do inglês para o português para o inglês ou da língua que for, eu posso pronunciar, ele reconhece voz, reconhece minha pronúncia, tem sistemas bastante sofisticados por trás. Me cria a rede social, me conecta com alunos, eu aprendo. Se eu, por exemplo, não concordo com alguma resposta, eu posso justificar o porquê não concordo. Me abre uma janela onde diz outros colegas que responderam sobre isso. Então, é muito dinâmico, é muito lúdico, e o sistema aprende com o usuário, aprende com o aluno. Eles estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com eles, eu estou aprendendo com colegas. Significa, aqui há um caminho interessante de como os jovens gostam de aprender. E há muitas iniciativas hoje no mundo em que o conteúdo muito mais interessante não está sendo disponibilizado. Se você quer, aqui você tem o outro lado, você quer um curso com tutoria, com alguém, um especialista e tal, você vai lá e paga. Tem o mesmo curso, a mesma coisa, e você paga por aulas online, por horas online. Aí você tem, por exemplo, neste Live Motion, que vocês talvez conheçam, mas é a mesma. Quer dizer, esta é uma plataforma em 190 países, também para ensino de línguas, que acho que é a área de educação que está nos mostrando caminhos em que você pode, desde fazer um curso pago, com o professor do país que você quer, então tem horas. Você pode fazer um curso, o mesmo curso gratuito,
intercambiando teu saber, eu sei português ou espanhol, então eu avalio estudantes estrangeiros que não sabem tanto português ou espanhol, em troca eu aprendo e vou ganhando pontos para fazer outras línguas. Mas eu posso criar conteúdo, eu posso ser tutor, enfim, tem um mundo de estude, ensine, explore. Valeria a pena que vocês, os que não conhecem, entrem um pouco na lógica que está por trás. É uma plataforma que está no mundo inteiro, que tem coisas pagas, coisas gratuitas. O mesmo conteúdo serve para... O que muda aqui é a tutoria. Quando você quer alguém que te orienta como professor, você paga. O conteúdo, você acessa. E esta lógica do conteúdo, que nas escolas até agora era o forte, o professor que ensinava conteúdo, os sistemas de ensino que focam no conteúdo, essa lógica não vai permanecer muito tempo. O conteúdo não está, já cada vez está mais disponível para todos. O que as pessoas precisam agregar a esse conteúdo é a experiência de alguém que sabe me adaptar isso à minha realidade, que pode ampliar algo que sozinho não consigo. Então, este desenho de situações muito lúdicas, muito interessantes e muito diversificadas, que está se criando no mundo inteiro, tanto aqui no ensino livre de línguas, como na educação básica. Algumas experiências, e no ensino superior estão acontecendo. Leiam uma entrevista da revista Época desta semana, que saiu ontem, deve estar por aqui nas bancas. Ela fala, estão criando uma universidade totalmente online. Já existem algumas, como a Universidade Aberta de Barcelona, o UOC, mas aqui que tem e-learning. Vai ser, os alunos vão se deslocar, vão trabalhar com metodologias ativas, tudo com projetos, nada de ficar blá 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 professor, e eles viverão em vários países, porque não é uma universidade popular no sentido do modelo de universidade para classe baixa, mas ainda é meio de elite, mas aponta a mistura, quer dizer, as pessoas passarão um tempo no Brasil, outro tempo nos Estados Unidos, outro tempo em outras coisas, mergulhando na realidade, interagindo com professores locais, e o restante tudo online, conectado. Sem um campus físico, fazendo parcerias com instituições de vários países. Então, estão se criando coisas muito loucas para a nossa realidade tradicional, enquanto nós aqui no Brasil amarramos tudo, colocamos um MEC, colocando um monte de dificuldades para que tudo isso aconteça. O mundo está ignorando tudo isso e está fazendo muitas coisas. Enfim, a ideia da colaboração, vejam, isto parece impossível dentro da lógica de 30 anos atrás. Estudamos juntos, Brainly, é um portal americano que está no mundo inteiro. O que reúne? Quem tem dúvida, encontra alguém que responde dúvidas. Mas como? Contrata professores, paga para responder dúvidas? Não. Quem quiser, os alunos respondem aos próprios alunos. Então, não é aqueles sites de cópia de trabalhos, não. É aqui, você tem uma dúvida de matemática. Na hora você tem pessoas que te respondem essa dúvida, ou você vê outras dúvidas respondidas anteriormente. E tudo isso é online. Entrou em português há pouco tempo. Você tem aqui quase 1000 pessoas nesse momento online, estudando matemática, que não leio bem, física, português, enfim, o que for. Então, aí te diz quantas pessoas estão online, quem é que está, cria redes, dão prêmios para os que contribuem mais. Quer dizer, no fundo, as pessoas são jovens que querem colaborar, não estão ganhando dinheiro com isso. Quem ganha é o portal, com publicidade, etc. Mas ele aproveita a vontade das pessoas, ensinar e aprender. O jovem, quando responde uma questão, ele aprende também. E quando interage com os outros, ele está aprendendo. Então, estamos estudando juntos. Quer dizer, a tutoria, que é o mais caro, os próprios colegas fazem. Então, há coisas aqui que apontam a situações muito diferentes. Isto aqui é também uma outra experiência que me chamou muito a atenção, e é de como
as inovações que nós temos da educação estão vindo de áreas fora da educação. Não são os cursos, infelizmente, de pedagogia que estão trazendo-nos, às vezes, as maiores novidades. Quem trouxe essa metodologia de quest to learn, de investigar para aprender, quer dizer, esta forma de fazer isso, não é que a metodologia seja inovadora, mas a forma, são desenvolvedores de jogos. Assim como o Duolingo, aqui de novo voltam os jogos. Pessoas que criam esses jogos que todo mundo fica jogando, jovens viciados em jogos, cada vez com mais fases e mais realistas, mais 3D, tudo mais. Eles perceberam que essa metodologia podia funcionar na educação e chegaram a algumas escolas públicas. Começaram por uma de Nova York, agora tem em Chicago, em vários estados dos Estados Unidos, e disseram, olha, vocês querem usar essa metodologia no ensino? E trouxeram a ideia de criar escolas que não têm disciplinas, escolas públicas, educação básica, não têm disciplinas, todas trabalham com projetos, com alunos misturados de várias séries, e que não só ficam jogando no sentido passivo, eles criam projetos, trabalham com projetos que são ou executáveis ou que têm possibilidades de aplicação. Então, essa metodologia, ela surge de trazer pessoas desenvolvedoras de jogos e educadores com mente aberta. Aí estão criando metodologias ativas. O conteúdo ele é atualizado para o momento, para as situações que são criadas. Quer dizer, eles estão ensinando os alunos a empreender, a serem criativos, a trabalharem em grupo, a saber pesquisar, não através do conteúdo, mas através de práticas, com apoio de conteúdo. O conteúdo sempre vai ser importante, mas é um conteúdo que não é ensinado diretamente, é ensinado indiretamente, através das situações concretas. Vejam, que criança não gosta de jogar? Vejam uma escola que eu fui dar uma palestra no Rio, que é chamada Nave, que é baseada nessa americana. Você vê, as crianças estão brincando em tablets, estão brincando, mas na verdade eles estão aprendendo. Eles têm professores orientadores. Então, é essa metodologia. O professor começa a orientar e não a dar aula. São escolas básicas, são escolas ainda um pouco saem da curva. Eu sei que vocês não podem implementar tudo isso numa rede pública já, porque precisa mexer em muita coisa. Mas é para onde aponta o ensino hoje. Esqueçam conteúdo, não no sentido que ele não é importante, mas ele não é o mais importante. Nós temos que ensinar procedimentos, temos que ensinar valores, temos que ensinar metodologias ativas, nós temos que, junto, agregar o conteúdo. Temos que trocar, inverter aquilo que fazíamos. O mundo está indo por aí, o mundo está querendo participação. Aqui são It's Num, é um outro portal de projetos livres, que as pessoas se associam. E é internacional, também está no Brasil, que significa há um mundo que está se criando no online, baseado na participação, e depois em que você escolhe aquilo que te interessa participar. Festival de ideias é a mesma coisa. No ensino superior, está vindo uma outra bomba. Aqui, vocês conhecem o portal V-Educa, está bastante divulgado agora e é novo. Tem, acho que menos de um ano. Acho que foi criado em 2012. São alguns jovens, Carlos Souza, que é do ITA, tem 32 anos, acho que alguns alunos da Escola Politécnica da USP, eles aproveitaram todo esse movimento dos chamados cursos massivos online, que é instituições, principalmente americanas, que divulgavam seus cursos, enfim, primeiro para muitas pessoas, além das convencionais, e adaptaram tudo isso para o português. Então, estão traduzindo muito material e estão oferecendo cursos que as instituições americanas não estavam oferecendo. Então, não é só uma cópia. Todo mundo olhou para aqui e disse, é uma cópia do... Não, tem algo a mais. Então, o que é isso?
qualquer um pode fazer esses cursos disponíveis. Então, tua escola está ruim, eu quero fazer uma certificação, preparar-me melhor para um concurso, eu quero aprimorar minha formação e a escola que eu estou conseguindo fazer não me dá o suficiente, você faz o curso na mesma área, top, no mundo, gratuitamente. Então, quem quer aprender hoje, pode ir primeiro pelo certificado, porque a gente precisa, mas você pode aprender em paralelo tudo aquilo que você não recebe numa faculdade meia-boca. Isso é novo, porque antes você tinha que ir a Harvard para ser top. Hoje você tem o mesmo conteúdo de Harvard aqui, e eles estão agora resolvendo a certificação. Isso que eu quero explicar. Por exemplo, aqui em cima tem um MBA em Engenharia da Inovação. Eles lançaram um MBA que você faz, vou explicar assim, aqui já volto. O método desses cursos é: eu quero certificado ou eu quero apenas assistir. Quer dizer, eu quero assistir. Quer dizer, não tenho nenhum compromisso, não vou ser cobrado, mas o conteúdo daquele curso, que para alguns no presencial custa muito caro, ou para a sociedade custa caro, porque são de universidades públicas, algumas delas. Este curso é da Universidade de Brasília. Então, qualquer um que não é da UNB, que não tem sequer graduação, pode fazer esse MBA como livre, como conhecimento pessoal. Agora, eu quero certificado. Aí tem várias formas de certificado, porque isso é muito novo. Mas no caso do MBA que eu estou falando, tem uma instituição de ensino à distância chamada Uniceb, que era o antigo COC, que estava em Ribeirão Preto, que foi comprada pela Estácio. Quer dizer, um grupo grande que está atuando na educação à distância que certifica. Então, você paga, e uma universidade privada, neste caso, te oferece um MBA. Você faz todas as etapas. Então, o que quer dizer isso, gente? Que mesmo nós, aqui no ensino superior, que estamos dormindo um berço esplêndido, protegidos pelo MEC, que exige um monte de coisas, enfim, para poder, estamos indiretamente começando a encontrar algumas saídas entre o livre e a certificação real. O que isto está mostrando? Que os chamados cursos massivos não é uma moda só. Tem muita gente que só vê o lado um pouco periférico da coisa. Muita gente começa e não termina. Sim, mas começam 100 mil e terminam 2 mil, 3 mil. Ok, são os que querem os certificados, que querem... Mas muita gente está aprendendo, pelo menos em parte, está entendendo esta lógica, está escolhendo os cursos que têm mais afinidade. Aqui você tem as áreas, os cursos disponíveis. Aqui você tem uma dos grupos, o Coursera, enfim, são mais em inglês. Mas você tem aqui cursos tradicionais e cursos extremamente colaborativos. Você tem cursos que estão prontos e tem cursos que naquele momento tem alguém que gerencia, que começa numa etapa e termina em outra. Então, esse mundo do e-learning está afetando profundamente a educação formal, tanto básica como superior. Aqui são alguns materiais disponíveis, são videoaulas, cursos. Aqui é o Nilson Machado, da USP, Educação Matemática, trabalha muito a questão de valores também na educação. Vejam, há algumas organizações que estão fazendo um trabalho interessante para nós. Estão escolhendo as melhores videoaulas, vamos dizer assim, e metodologias que hoje na educação básica estão trazendo-as para o português. Aqui você tem a Fundação Lehman. Ela tem muitas coisas que são legais aqui, são sobre tecnologias, metodologias, como ensinar. É bom que
aqui tem muita coisa legal, práticas, enfim, podem entrar, é gratuito. Tem também a tradução de todas as videoaulas, mais na área principalmente de ciências, matemática, da Khan Academy, que era, no fundo foi um indiano que gravou algumas videoaulas para uma sobrinha e daí ganhou um investimento da Microsoft e criou não chama uma revolução, mas ele está mostrando possibilidades de fazer o que os professores até agora faziam dentro da sala de aula, que era ensinar. Ele grava aulas, e criou uma metodologia em que o que está por trás, e muita gente não percebe, que há uma grande novidade. Não necessariamente como ele faz, mas está mostrando-nos aquilo que eu disse no começo. O conteúdo curricular, o conteúdo que nós ensinamos para os alunos, você tem formas muito interessantes já de que o aluno acesse, sem necessariamente eu explicá-lo. Então, tem vídeos hoje sobre qualquer assunto que nós trabalhamos na educação básica. Qualquer assunto, a célula, coisas, animações. Então, o que é o trabalho hoje do professor? É dizer qual é o material mais interessante para os alunos naquele momento, ajudar a escolher, ou criar umas metodologias ainda mais ativas que cada aluno, pesquisando, também encontre materiais legais, avaliem e compartilhem. Você pode ir por dois caminhos, mas um deles é o professor escolhe alguns materiais básicos, o aluno acessa esses materiais antes da chamada aula, em sala de aula. Ele vai fazer o trabalho inverso. Não é o professor que primeiro explica e depois dá deveres, dá trabalhos para ele fazer em casa. Não, aqui é o contrário. A informação básica sobre qualquer assunto, o aluno acessa antes. Se estivermos em um local em que ele não tem, na casa dele, acesso, ele acessa dentro da escola. Mas a informação não tem que ser o primeiro lugar onde o professor trabalha. A informação principal, primeira é disponibilizar, o aluno assiste, lê alguma coisa básica para entender de que se trata, e o que este indiano fez foi criar uma pequena forma de avaliação, que não é para nota, é para perceber o grau de conhecimento que a turma tem após assistir esse vídeo, esse material, para ver se aquilo que se espera de conhecimento prévio sobre um assunto é suficiente para a aula. Então, ele faz um pequeno teste de conhecimentos que é tabulado automaticamente pelo sistema, e com isso o professor vê, olha, metade da turma não entendeu tal ideia, tal coisa passou batido, tal coisa ficou confusa. Então ele vai para a sala de aula, e aí o papel dele que é? Não repetir tudo, é trabalhar pontualmente as dificuldades, ampliar aquilo que o aluno não sabe, ampliar o contexto do que está sendo trabalhado. Então o papel do professor passou de explicar tudo para ser o orientador das dificuldades que o aluno tem, ou adaptador àquilo que o aluno precisa, ou, vamos dizer assim, um pouco iluminador dos próximos passos que o aluno tem. Parece mais fácil, mas o professor agora não dá aula. Não, ele trabalha muito mais do que antes. Primeiro porque tem que preparar o online, segundo tem que acompanhar as avaliações, terceiro tem que criar estratégias para trabalhar depois em sala de aula de forma que faça sentido quando os alunos estão conectados, quando os alunos têm acesso a essas tecnologias móveis. Que eu sei que estou falando isso numa realidade como a de vocês, que é extremamente contraditória. Estou falando de tecnologias móveis no meio de
de uma selva, de muita gente que nem está conectada. Eu sei. Mas se nós estamos educando para um mundo que estará conectado cada vez mais, em que isto está fazendo sentido, e em que os que já estão conectados estão começando a fazer coisas muito interessantes, estão aprendendo de formas diferentes, começando a aprender, e nós não podemos deixar os demais, não, estão aí largados. Temos que acolhê-los, integrá-los, incluí-los e dar soluções, né? Então, esta quantidade de soluções, quer dizer, a minha mensagem assim mais clara para vocês é: tudo isto podem ignorá-lo, que a escola vai continuar tão tranquila. Quer dizer, boa parte dos sistemas, as escolas não estão nem aí para tudo isso que estou falando. E funciona. E parece que está tudo bem. Mas isso é um pouco como Titanic, quando está meio afundando e todo mundo tocando ainda, quando a coisa... Estamos assim um pouco assim, muitas pessoas estão de costas para o que acontece, achando que estão preparando bem os alunos no blá, blá, blá. E muitos alunos também querem o blá, blá, blá. Não é? É uma relação meio de um acordo que chamo de medíocres. Professores que dizem, não, eu gosto de falar, vou continuar falando. E o aluno que diz, eu gosto de escutar, no ensino privado eu pago para ter aula, então o professor que me ensine. É a pior estratégia para o mundo de hoje. É enganar-nos todos. Se eu quero e eu preciso de pessoas que lidem com situações cada vez mais complexas, abundância de informação, um mundo multicultural, grupos extremamente diferentes com os quais temos que conviver, pressupõe ferramentas poderosas que eu tenho que ter de avaliação, de comparação, de escolha. Se eu quero agir dentro de um mundo desses muito imprevisível, eu tenho que ter práticas de aprendizagem muito fortes, de experiências em sala de aula que de alguma forma reproduzam essas situações e me coloquem ainda sem risco como lidar com diversas possibilidades. Se eu não aprendo a fazer escolhas, realmente só fico ouvindo alguém que fez escolhas para mim, é a mesma coisa que o pai querer ensinar tudo que é da vida para o filho só através da fala e não deixa o filho agir. O filho nunca vai aprender. Se na primeira dificuldade o pai vai lá e resolve pelo filho, o filho nunca vai aprender. Se tudo que se relaciona ao namoro, o pai diz tudo como deve ser feito, mas não deixa namorar, o filho não vai aprender. Então, na escola nós fazemos isso. Aquele que sabe mais é o nosso pai, nos diz tudo, mas eu não pratico, eu não vou atrás. Então, é esse modelo que temos que inverter, com tecnologias sofisticadas ou simples. É aprender de forma ativa, como o Dewey já falou no começo do século XIX, século XX, que já estamos no XXI, no século XX. Ele falava há mais de 100 anos. Que aprender através de práticas, através não só da prática, mas prática refletida, aprender, enfim, com todo, sempre, a estratégia é aprender perto de onde o aluno está. O que temos a mais, é que eu não quero demorar muito, mas estou meio angustiado hoje ao perceber que muitos grupos não dão a mínima a tudo isso que a gente fala, parece bobagem. Os desafios são tão grandes no mundo que temos. Se nós queremos ser empregados e se queremos progredir e achar uma saída digna para a nossa vida e construir um projeto de vida interessante, temos que aprender a fazer escolhas, aprender a trabalhar com os outros, aprender a escolher o ritmo. Então, essas metodologias, primeiro, muito mais que conciliam o ir em grupo e, ao mesmo tempo, a personalização, estão começando a fazer sentido agora. Eu quero
quero falar um pouco de algo que alguns podem achar que está um pouco longe, mas vocês vão ouvir falar muito a partir de hoje de formas adaptativas de aprender ou de plataformas adaptativas. Não sei se soa isso familiar para vocês. O que quer dizer isso? Que os grandes sistemas de grandes plataformas, temos uma aqui, Design to Learn, que é a Bettina vai falar com vocês, e outras, elas estão colocando a inteligência, vamos dizer assim, que nós temos hoje, para as que se saírem bem, eles vão fazer isso. Eles vão prever como que roteiros diferentes de aprender, de forma que quando eu não tenho um professor, um tutor, mesmo no ensino à distância, eu posso aprender. Porque a tutoria online ela é cara. E se você combina alguns momentos de professor com outros em que você aprende sem ter o professor, mas aprende, você está no melhor dos mundos. E é esse mundo, pelos exemplos que eu comecei a dar antes e outros que poderia dar, que está começando a chegar aqui e que é muito diferente das tecnologias que nós tínhamos até agora. Até agora tínhamos tecnologias muito para ampliar, para o professor poder falar para muitos por satélite, transmissão, para criar uma interação em tempo real, tutoria através de chat. Tudo isso continua. Mas, em paralelo, estão criando que eu possa aprender, se eu quero, no meu ritmo, conteúdos não exatamente iguais ao do meu colega, e ao mesmo tempo posso aprender. Posso, em alguns momentos, estar junto com outros e continuar aprendendo. E você vai fazer um mix, que a gente vê hoje já em algumas instituições que têm mais tablets nas salas de aula, algumas já trabalham com atividades diferentes para grupos diferentes. Então, o professor ele é um gestor de atividades e não é um mero, dá uma única atividade para todos e acabou. Só que esse tipo de professor exige uma preparação muito maior, uma competência em lidar com grupos e com o conhecimento muito maior. E a maior parte das escolas, principalmente as públicas, está a anos-luz de tudo isso que estou falando. Então, estou consciente de que estou trazendo muitas coisas que não se aplicam hoje imediatamente em boa parte das escolas que nós temos. Mas estou trazendo um cenário onde, em muitos lugares, isto já está acontecendo. E se a gente não correr, não melhorar, não atualizar, pelo menos as metodologias, esqueçam a questão de tecnologia, digam, não tem banda, é caro aqui, nós pagamos. Ok. Mesmo sem tecnologias avançadas, se você tem metodologias ativas, se você faz com que o aluno pesquise, que o aluno se envolva, se o aluno se motive, que o aluno tenha essa motivação interior para aprender, na hora que ele estiver conectado, ele vai fazer também muita coisa que ele não pôde fazer quando não tinha tecnologia. Porque a inversa também acontece. Tem muita gente em colégios de classe A, em que o menino tem tudo e não aprende muito além. Porque o que ele quer é divertir-se, brincar, entreter-se e aprender tem um lado que é gostar, querer e ir atrás. Porque senão, quando o professor vira as costas, você deixa de aprender. Quando você está motivado, o professor pode não estar junto, você continua aprendendo. Nesses últimos 5 minutos que eu tenho, eu vou... Alguma coisa aqui para os que estão ligados mais ao ensino superior, né? Modelos profundamente obsoletos nós temos no ensino superior. O ensino superior está ficando irrelevante. Ele se sustenta porque certifica, porque eu tenho que ter o título, não porque ele ensina, em boa parte das instituições. Cada vez caminhamos mais para superar essa separação entre distância e presencial. O mundo está abolindo isso, nós ainda temos muita... Quem faz um curso à distância, um curso presencial, é uma questão de tempo. Estamos no EAD entrando numa fase nova
depois de uma fase experimental, depois de uma fase de forte regulação que induziu quase a um modelo, esse modelo de polos que nós temos aqui, estamos entrando numa fase de amadurecimento e de intensas mudanças. Apesar de que estamos muito atrasados, mas até o próprio MEC já está sensibilizado em que não pode haver um único modelo de EAD e que no presencial tem que colocar muito mais possibilidades de atividades online. Então, o modelo blend no presencial aumentará dos 20% para mais. Não deveriam definir, mas eles adoram definir limites. Provavelmente será 40% ou 50%, mas é esse mundo que estamos nesse momento. A própria EAD, ela está amadurecendo, apesar de tudo, né? Há uma discussão mais ampla de EAD nas políticas públicas. A legislação acena com alguma flexibilidade maior, mas sempre que eu falo em legislação e MEC, sempre vou com cuidado, porque há muitas contradições, há muitos grupos, mas, enfim, estamos caminhando para isso. O importante vai ser que o projeto da instituição seja interessante, inteligente, faça sentido. Então, o EAD que nós temos é um EAD que reproduz o modelo conservador do presencial. Boa parte é focado em conteúdo. A maior parte dos nossos cursos de EAD é focado na transmissão ou é focado muito pouco em metodologias ativas. Então, apesar de que eles aprendem um pouco mais autonomamente, mas não o suficientemente. Alguns caminhos que vejo aqui, no EAD e no presencial, modelos mais focados nos alunos, com metodologias ativas e realmente com forte ênfase nas competências, trabalhando muito mais com desafios, problemas, jogos, com momentos colaborativos, competitivos e outros mais personalizados, modelos que integram a aprendizagem grupal e a personalizada. Este é como se está ensinando no século XXI no mundo, gente. É grupo, mas também indivíduo. É coletivo, mas também pessoal. E, ao mesmo tempo, chegando ao aluno por todos os caminhos, sentidos, usando redes sociais, todo esse sentido da colaboração que nós temos aqui, e criando modelos semipresenciais possíveis. Semipresencial significa que você, quando ele está perto, ele vai mais. Se ele está longe, ele não precisa ir tanto. O modelo que se discute hoje, uma das formas de aplicação, já expliquei, dei outro nome quando falei da Khan Academy, aulas invertidas, ou flipped learning. O que é essa ideia de trabalhar primeiro na pesquisa, o problema no ambiente virtual e aprofundando em sala de aula, e depois vai se fazendo uma síntese, pensando que as questões profundas são de valores, de comunicação. Então, temos que trabalhar com alunos. O problema nosso na educação é que nós não temos um único tipo de alunos. Nós temos alunos que são motivados e alunos que não. Alunos que querem aprender e outros que não, mas estão lá. Então, nós temos que trabalhá-los com metodologias um pouco diferentes. É como trabalhar com os mais motivados, como trabalhar com os menos motivados. Enfim, essa questão de misturá-los é interessante em alguns momentos. Enfim, alunos mais comunicativos e mais retraídos, alunos que são mais práticos, outros que são mais teóricos. Enfim, haveria muitas coisas que eu gostaria de trabalhar com isso aqui. Caminhamos para o blended e para uma mistura de modelos presenciais e online. O presencial cada vez mais terá mais componentes online, e a EAD terá uma mistura de semipresencial e modelos online. Quem mora mais longe, quem está em São Paulo, no Rio, que tem dificuldades de transportes brutais, etc., não precisa ser tão físico. Algumas tendências aqui, esse design, learning, cloud, que significa tudo está na nuvem, com os perigos que tem a nuvem, né? Os dados qualquer um acessa, as grandes empresas podem negociar dados, os governos estão bisbilhotando tudo que a gente faz online. A gente sabe que tudo isso não é inocente, mas não dá para parar, não dá para voltar atrás em que criar esses desenhos educacionais
livres, na nuvem, que precisam de menos espaços físicos. Precisamos construir menos prédios e mais plataformas robustas no virtual. E o prédio só para alguns momentos. Criar percursos mais personalizados, enfim, cada vez mais aprendizagem aberta e livre, ela tem sentido. Estou num projeto em Brasília com a indústria, o SESI, Senai, deve estar aqui também representante do Amazonas participando, mas projeto de educação livre, de criar metodologias de aprendizagem para aqueles jovens que já saíram da escola, odeiam a escola, mas também não estão inseridos no mercado de trabalho. São 9 milhões de jovens que nós temos no Brasil, estão aí. Criar metodologias ativas para que voltem a interessar-se por aprender, para que continuem aprendendo e encontrem caminhos profissionais e de vida, e não se marginalizem. Então, estão em projetos também de educação livre, de educação aberta, junto com a educação formal. Aí vocês têm uma página que eu tenho pouco tempo de atualizar, mas, enfim, é aquela que eu criei no começo da década de 90, um pouquinho melhor, mas com alguns textos, materiais, educação humanista inovadora, alguns blogs, alguns textos no blog, enfim, aí vocês têm também meus contatos, se vocês quiserem, e um livro que eu gosto, que é A Educação que Desejamos, Novos Desafios, Como Chegar Lá, da Papyrus, que traz um pouco essas inquietações, com algumas coisas que hoje eu estou acrescentando, dando mais ênfase a toda essa metodologias mais ativas, a esse be-learning, a essa adaptação entre o individual e o coletivo. Nós estaremos criando realmente a educação do futuro. Então, para aqueles de vocês que estão atentos, que estão querendo ser bons profissionais, realizar-se como pessoas e profissionais, encontrar um caminho também de melhoria salarial, encontrar oportunidades melhores, o mundo está aí. Tudo isso que eu falei está em construção. Não se vai fazer num ano ou dois. Então, preparem-se, pratiquem, experimentem, ousem, não se acomodem, porque temos que criar estratégias, primeiro, cada um de nós, de como ajudar esses alunos no mundo conectado, ajudar as escolas a mudarem seus currículos e suas metodologias, e ajudar as instituições privadas, públicas, secretarias, a sair um pouquinho de toda essa inércia, dessa terrível ainda dependência do conteúdo onde elas se encontram. Estamos diminuindo um pouco a ênfase no conteúdo e trabalhar um pouco mais com atividades e desafios. Então, esse mix, conteúdo é importante, mas ele não deve ser o principal, e criar situações em que as pessoas ousem, experimentem, produzam, sejam coprodutores, é o desafio que todos nós temos. Se o fizermos, nós vamos avançar mais, ter maior empregabilidade e ter principalmente uma realização muito superior. Quer dizer, eu acho, desde que eu entrei um pouco nesta linha, nesta segunda parte da minha vida, um pouco mais de buscar a inovação e não a acomodação, minha vida melhorou muito. Eu me sinto muito mais, assim, dinâmico, atento e realizado. E essa realização sai da sala de aula para os outros níveis, porque você começa a aprender a lidar com todas as situações da sua vida, as pessoais, familiares, profissionais e sociais. É isso que eu desejo a cada um de vocês. Muito obrigado. Bom dia. Nós vamos fazer agora um momento de mediação, né, dessa
dessa palestra. Primeiramente, agradecer, né, ao professor José Manuel Moran, né, em nome do Cinep, a instituição que eu estou representando aqui hoje, né. Foi realmente uma palestra muito interessante, né. E eu fiz aqui uma breve síntese, né, de alguns pontos que me chamaram a atenção para a gente começar essa discussão, esse debate, as perguntas que vocês tiverem para fazer, né. Primeiro, me chama a atenção 25 anos de contato com a área, né, ou seja, uma vasta experiência, né, na área das TICs, Tecnologia da Informação e da Comunicação. O professor Moran, ele faz um contexto, né, as mudanças ocorreram muito mais fora da escola do que dentro, né, e apresentou um cenário desafiador para todos os atores da área da educação, né. Eu, na condição de professor do ensino superior, também me vejo desafiado, né, como muitos aqui, porque os alunos chegam na sala de aula com seus dispositivos móveis, né, e você ali, uma fonte de informação, disputando com várias